Estudo Bíblico Gálatas 3. Paulo agora se volta a várias provas teológicas da sua doutrina de justificação unicamente pela fé. Sua argumentação se divide em 4 seções. A experiência dos Gálatas quando receberam o Evangelho através de Paulo, capítulo 3, versos 1 a 5. A experiência da fé de Abraão, capítulo 3, versos 6 a 4, verso 11. A experiência atual dos Gálatas sob a influência de um evangelho falso e legalista, capítulo 4, versos 12 a 20, e os paralelos entre a situação dos Gálatas e o relato bíblico das esposas e filhos de Abraão, capítulo 4, versos 21 a 31. Versos 1 a 5. Paulo relembra aos Gálatas a presença poderosa do Espírito quando eles receberam o evangelho pela primeira vez, apelando à experiência que eles tiveram com o Espírito Santo antes da chegada dos agitadores, como prova de que a submissão à tradução judaica ultrapassada não é uma etapa necessária para se tornar cristão. Eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram no Evangelho e o fizeram pela fé e não observando a tradição judaica. Paulo adverte seus leitores quanto à tentativa de obter a salvação pela prática das obras. Versos 6 a 14. O que importa não é ser filho na carne, mas no Espírito pela fé. Abraão foi o pai dos judeus e aquele com quem Deus instituiu a circuncisão como um sinal da aliança. Gênesis 17, verso 11. Ainda assim, até esse patriarca foi aceito por Deus por meio da fé, antes mesmo de ser circuncidado. Os verdadeiros filhos de Abraão buscam a salvação por meio da fé, como fez Abraão, quer sejam ou não descendentes dele. O ponto que Paulo queria enfatizar era que ninguém pode guardar a lei na sua totalidade, e ele apoiou essa afirmação na citação de Deuteronômio 27, 26, verso 10. Deuteronômio cita, no capítulo 27, todas as maldições que viriam sobre Israel caso desobedecessem. Na época de Paulo, percebia-se que Israel havia transgredido a lei e havia recebido exatamente as maldições que foram preditas. Uma vez que todos transgrediram a aliança de Deus ao infringir a lei, todos merecem receber a punição da lei. Porém, Cristo assumiu a maldição em nosso lugar, concedendo-nos a paz com Deus. Quando a lei de Deus é quebrada, impõe uma maldição, o juízo de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, no madeiro, isso não somente foi o sinal de alguém que estava amaldiçoado, porém, mais do que isso, foi sinal de que Cristo recebeu a punição de Deus pelo nosso pecado. Os cristãos gentios, cujas vidas são marcadas pela habitação do Espírito Santo dentro deles, cumpriram a promessa de que todas as nações seriam abençoadas por Abraão. Gênesis 12, verso 3. Versos 15 a 22. O verso 15 está falando sobre a aliança de Deus com Abraão, mas se estende a todas as alianças, inclusive a do casamento. Deus prometeu abençoar as nações por meio do descendente de Abraão. Esse descendente é Jesus Cristo em sua natureza humana. Como descendente de Abraão, Isaque representava todos os que o seguiram. Do mesmo modo, Cristo, o descendente final de Abraão, representa todos os que creem. Dessa forma, Isaque, como filho da promessa, tipificava Jesus, o filho da promessa de Deus para todos os povos. Essa promessa da aliança não foi anulada pela doação posterior da lei. A lei não se opõe às promessas, mas as assume. Suas exigências demonstram a impossibilidade de fazermos por merecer a salvação e pede ao povo de Deus que tenha fé em Cristo. Moisés foi o mediador entre o povo de Israel e Deus quando o Senhor fez aliança com Israel no Monte Sinai. Contudo, a promessa dada a Abraão foi comunicada diretamente pelo próprio Deus. O princípio da fé é anterior e mais fundamental do que a lei mosaica.
Paulo esclarece no verso 21 que é a incapacidade humana de guardar a lei que é a fonte de rompimento do nosso relacionamento com Deus e não a lei em si mesma. Embora a lei seja boa e mostre o tipo de vida que agrada a Deus, não é capaz de dar vida aos transgressores. A lei mostra que todos são pecadores condenados e aponta para a necessidade de um Salvador. Versos 23 a 29. A lei não agia como um professor apontando o caminho. Antes, agia como um guardião temporário até a vinda de Jesus. Paulo não quis dizer que os cristãos não estão obrigados a seguir as exigências morais da lei, porém que a condenação da lei não mais nos impede de herdarmos as bênçãos da eterna aliança. Somos filhos porque somos unidos ao único Filho, Jesus Cristo, verso 26. O batismo selou a nossa união com Cristo, uma união vital na qual Cristo vive em nós. Também é uma união representativa na qual Cristo morreu e vive por nós. Estar revestido de Cristo implica ambas as ideias. Sua justiça é a nossa roupa e nele somos nova criatura. O muro da separação entre judeus e gentios é quebrado para aqueles que estão unidos em Cristo. Todos são descendência de Abraão, verso 29. De fato, nenhuma distinção humana serve como vantagem em termos de salvação. Não há condição preferencial com respeito a herdar as bênçãos da aliança. Os judeus continuam judeus e os gentios continuam gentios. O que Cristo aboliu foi a discriminação por causa dessas diferenças. Todo aquele que vem a Cristo deve vir pelo mesmo caminho, a fé e o arrependimento.